Olá, meu nobre, bem-vindo ao Pod Fiscal AS, o podcast oficial do Sindifiscal. Aqui nós iremos navegar em vários assuntos relacionados aos temas que envolvem os contribuintes do nosso Estado e todos aqueles cidadãos que têm interesse em conhecer esse universo tributário capixaba e do Brasil. Eu sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual, seu anfitrião, para levar essa informação, essa comunicação a todos vocês. Hoje, nosso episódio vai tratar sobre o GTFAS, o Grupo de Trabalho da Secretaria de Fazenda. E para tratar desse assunto, nós trouxemos dois convidados mais que especiais. A Carla Tasso, uma grande amiga, empresária, multifacetária. A Carla é uma pessoa fantástica, se tornou uma grande amiga. Carla, muito obrigado. E também trouxemos o Tiago Venâncio, auditor fiscal, subsecretário da Receita Estadual. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Leandro. Obrigada por estar aqui. É uma honra, né? Estar aqui nesse podcast, muito legal. Gostei bastante da ação do Sindifiscal, né? Ficou uma coisa diferente, né, Tiago? Ficou assim. Bom, Leandro, obrigado pelo convite. E assim como Carla nos coloca, né, gostaria de parabenizar o Sindifiscal por essa iniciativa. À frente aí liderada por você, um colega, auditor, muito competente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É essa a ideia, Carla, é assim, Tiago, é aproximar, né? É aproximar, levar o fisco, né, a casa dos colegas, a dos contribuintes, porque tem aquela muita coisa, né? O fisco às vezes está longe, né, da sociedade. A ideia é isso aí, é internalizar, levar esse assunto, às vezes até complexo, tornar um pouco mais leve, né? Porque não é fácil. Quando fala de auditor fiscal, opa, né, Carla, que a gente... Eu já gravei... dá um passo para trás. Eu já até gravei uma vez o podcast com a Carla, e já ia falar pod fiscal, né? O podcast com a Carla da Tasso, e assim, acho que essa é a ideia, humanizar o assunto, né? E só para apresentar, né, Tiago Venâncio é um profissional de experiência em administração tributária, como auditor fiscal da Receita Estadual e subsecretário da Receita Estadual, desempenha um papel crucial na gestão fazendária, possui formação em administração de empresa, pós-graduação em direito tributário, além de estar mestrando, subsecretário da Receita, e mestrando ainda em Fazenda Pública e Administração Tributária, demonstrando seu compromisso em se aprimorar e a cada vez mais na área tributária. Tiago, eu não sei como você consegue fazer isso, né? Mas assim, ser subsecretário da Receita, ainda conseguir fazer um mestrado, tá de parabéns. Obrigado, Leandro. É um grande desafio, de fato. A gente vai se desenvolvendo para tentar fazer da melhor forma possível, tanto ali à frente da Receita Estadual, mas a gente precisa, como você coloca, né, se aprimorar cada vez mais. As mudanças estão aí, os novos cenários e desafios. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Reforma tributária, GTFAS, mas a gente tem que se reinventar para dar conta de tanta coisa. A Carla Tasso, como eu falei, ela é multifacetária em ciências contábeis, finanças e engenharia de produção. Possui mestrado em Ciências Contábeis, com ênfase em Finanças, pela FUCAP, né? E a Carla foi também presidente do CRC, a gente já trabalhou muito na Rede Sim também na discussão. E assim, é coordenadora do GTFAS, um grande motivo, não só por isso, mas a Carla, ela vem fazendo esse trabalho, né, de socialização do direito tributário no Espírito Santo e no Brasil. Muito obrigado, Carla, mais uma vez. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço estar aqui. Então, o tema de hoje, né, como nós falamos, é sobre o grupo de trabalho da Secretaria de Fazenda, o GTFAS, né? Então, para a gente começar a conversa, porque muitas pessoas que estão em casa talvez não saibam, nunca ouviram falar desse grupo de trabalho, né? Então, Carla, o que é o GTFAS? Esse grupo de trabalho criado pela Secretaria de Fazenda. Muito importante você falar, né, que na realidade ele foi criado pela Secretaria de Fazenda, porque muita gente acha o contrário, que ele foi criado pelas entidades privadas. Na realidade, o GTFAS é uma união de várias entidades do setor produtivo, né, desde comércio, indústria, serviço, inclusive, contabilidade, né, que se unem, né, mensalmente para poder discutir assuntos aí da área tributária aqui do nosso estado, em parceria com a Secretaria da Fazenda. Então, é um grupo composto por quem? Tem auditores fiscais, também tem a iniciativa privada. Exatamente. A da iniciativa privada, cada instituição hoje que faz parte indica um membro efetivo e um suplente para poder participar das reuniões. Esse grupo de empresas, vamos dizer assim, da grande parte econômica do nosso estado, levantam assuntos, né, que esse é um dos focos desse grupo, e depois a Secretaria da Fazenda participa também com os seus auditores. Hoje participam
auditores de diversas áreas, o Thiago pode até falar melhor que eu, gerente de arrecadação, fiscalização, né, processo, então, junto com o secretário e o subsecretário da Fazenda. Então, é um grupo que é formado para isso, né, para essa discussão. É bom a gente ressaltar, quem está nos assistindo, né, que esse GTFAS, ele não é um grupo novo, né? Não. Ele já tem 15 anos, né, que a gente já trabalha aqui no estado do Espírito Santo, foi o protagonista nisso aí, né, de trazer o mercado produtivo, né, para dentro da Secretaria de Fazenda, mas no intuito mesmo de tentar melhorar, né, a qualificar. Mas aí eu vou levar essa pergunta, doutor, talvez está respondendo já, né? Mas só deixar o gancho para o nosso subsecretário Thiago Venâncio. Qual é o objetivo da criação desse grupo do GTFAS? Bom, Leandro, como Carla colocou no início da fala, né, o grupo ele é composto pela gestão da Receita Estadual com as principais lideranças, né, dos setores econômicos aqui do Estado do Espírito Santo. Então, o principal objetivo do GTFAS é promover o diálogo, né, promover o diálogo entre a Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual e essas lideranças dos setores econômicos aqui do nosso Estado. Ali a gente vai discutir questões, dúvidas que o setor produtivo, os setores econômicos têm em relação à aplicação, né, das normas jurídico-tributárias aqui do nosso Estado. Então, basicamente é isso, promover sempre o diálogo, de modo a que a gente possa melhorar esse ambiente de negócios aqui no Estado e estar sempre ali lado a lado, fisco e contribuintes. Assim, o GTFAS, eu acho que, assim, eu participei do GTFAS, né, como gerente de arrecadação e cadastro, eu participei dessa discussão e a gente via nessa GTFAS a maior discussão, na verdade, acredito eu, não sei se continua dessa forma, é a parte de alteração legislativa, né? Acho que o gerente tributário é o que mais sofre lá no GTFAS, que as demandas, acredito eu, que elas são muito levadas para a parte da legislação, né? Ajuste na legislação, sim, às vezes tem um descompasso, né? Sim, na legislação do Estado, ou precisa ser mesmo ser esclarecido, né? Mas assim, esse grupo, todos os gerentes, Carla, né, Thiago? Correto. Todos os gerentes da Receita Estadual, eles participam também junto com o setor produtivo, né? Então, acho que isso aí é uma construção em conjunto, né? Acho que isso o Espírito Santo saiu na frente, eu não sei se tem alguma unidade federada que tenha também esse trabalho, sabe dizer, Carla? Não, hoje, pelo que eu converso com os presidentes de sistema, né, de conselhos, não tem um grupo assim, tem grupos isolados, tipo, só o grupo de contadores conversa para levar as demandas. Não tem um grupo conjunto, igual a gente tem aqui, sim, que uniu a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, né, uniu também o pessoal da área de logística, cooperativa, então a gente uniu aí veículo, uniu várias instituições, postos de gasolina, para poder ter essa discussão, né, Thiago, essa fluidez toda de melhorar esse ambiente regulatório. Então, pelo que eu sei, hoje não. Somos pioneiros a gente no Espírito Santo é pioneiro. E elogiados, né, Carla? E elogiados hoje. Estivemos recentemente, né, Carla? Inclusive, com a sua presença lá na Cefaz, com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Para levar esse projeto para os estados, verdade. Thiago lembrou bem. Foi presidente do Conselho Federal de Contabilidade e presidente da Federação das Empresas de Serviços Contábeis do Brasil, que é a FENACOM e o CFC. E ambos falaram que não existe esse projeto. Eu até passei cópia do decreto, inclusive, para eles, do regulamento, porque é uma coisa muito positiva para o nosso estado. Eu vejo assim, que a gente evoluiu bastante. Até para se aproximar mais, como você falou. E você já respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Se o GTFAS, ele trouxe coisa positiva para a economia capixaba. Acho que esse é o mais importante, né? O objetivo dele é ajustar essa regulação, mas ele trouxe, você pode dizer, se trouxe coisa positiva, o que trouxe de coisa positiva para o mercado econômico no estado do Espírito Santo? Leandro, posso sim. Eu acho assim, esse grupo, ele tem uma proposta muito legal da Secretaria da Fazenda. Eu vou até botar o Thiago numa saia justa aqui. Quando a própria Fazenda promove uma discussão dessa, é um fator positivo, porque além da aproximação, essa discussão para a melhoria do ambiente regulatório, e vou dizer, apesar de muitos acharem o contrário, o mínimo é mudança para redução de carga tributária. Nesse período que eu estou coordenando, eu acho que só teve 2 pedidos que não está claro na legislação, que é relativa a veículo usado, né? E que teve uma mudança muito, sabe, aquela coisa muito sutil. E aí o pessoal da área de automóvel pediu, e questão de deficiente, que está na mesma linha de pedido, e a questão do álcool, que eu me lembro, mas não foi assim, não foi proposto uma redução, e sim
uma adequação ao mercado, né? A gente está nessa pegada Brasil, mundo de ESG, o Estado também tem isso aí em voga, então a gente tem e a gente sabe que a legislação ela não acompanha o mercado, e isso em todas as esferas, não é só estadual, no sistema contábil também é assim. Então, eu acho que a gente pode melhorar sim, com novas tecnologias que não das ferramentas, né? Então, acho que a gente tem contribuído, igual eu participei de uma que foi até com o Thiago mesmo, que foi o lançamento com o Pedro do atendimento ao profissional de contabilidade e advogado. Então, foram demandas que saíram do GT Fase, que a Secretaria da Fazenda, temos possibilidade de melhorar esse atendimento, já com os entes que lidam diretamente com o empresário. Então, várias demandas foram efetuadas, não só de desburocratização, mas também de redução tributária, melhoria do ambiente regulatório, o Thiago falou bem. Às vezes aquela coisa que está muito oculta, não está muito clara, e o GT Faz vai lá e fala, olha, a gente queria entender como que isso está se portando. Hoje, a gente está profissionalizando o GT Faz, no sentido de que as reuniões são ao vivo, no YouTube, né? E isso, a gente dá a cara para bater. Quando eu falo a gente, estou me sentindo parte, porque a gente coloca você a reunião... Você é coordenadora, você não. É parte... Não, mas é porque as pessoas falam assim, parte aquela... relevante. É do físico, eu falei, não, gente, mas é porque a gente coloca, dá a cara para bater ambos, né? Todas as entidades federadas, quanto a Secretaria da Fazenda. Ou seja, para as pessoas entenderem o que é esse grupo. E ficam gravados lá no YouTube, né, Fica gravado e fica disponível no YouTube. Inclusive as perguntas dos ouvintes. Então, acho que a gente pode contribuir muito, sim, Leandro, com todo esse conjunto aí, igual o Thiago comentou. Agora, assim, só para poder quem está nos assistindo, né? Às vezes tem um empresário nos assistindo aqui, ele pode falar, nossa, tem uma demanda ali, eu precisava fazer um ajuste na legislação ou a interpretação daquilo dali. Só queria entender como que funciona isso. Essa demanda chega, você como coordenadora do GTFAS, essa demanda chega pela secretaria, chega por vocês? Como que é feito a consolidação disso daí? Isso é uma ótima pergunta e é muito bom você fazer essa pergunta, porque nessa gestão que eu estou coordenando agora, neste período, eu sempre falo com as instituições, né? Para que a gente evite benefícios e pessoalidade, essa demanda tem que vir para a instituição que você é representado. Tipo a Ficomércio, a Cicades. Essa instituição traz para o GTFAS, na reunião de pauta, é discutido e aí é votado se vai para a reunião com a Cefaz ou não. Então assim é feito um alinhamento prévio, né? Não é levado tudo que a demanda, é feito... A gente já recebeu várias demandas durante o período que eu estou coordenando que a gente não levou para a Secretaria da Fazenda, ou por não achar pertinente, ou por achar que ela não está condizente com os trabalhos do grupo, por achar que ela é abusiva, que não tem nada... A gente tem, assim, N situações que a gente não leva. Às vezes, até por desconhecimento da legislação, às vezes já mudou e o cara está pedindo aquilo. Então, instituição, receba a demanda. Você analisa a demanda. Se você achar pertinente, traga para o grupo. O grupo aprovou, votou. Hoje teve reunião, por coincidência. Teve reunião de manhã hoje. E aí falaram, não, vamos levar a demanda. Aí todo mundo vota. A maioria disse que vamos levar, vamos. Aí levamos para a Secretaria da Fazenda. Aí, Thiago, leva, assim, bom, ou seja, vocês já fazem descarta algumas sugestões. Já. Acredito que deu um arranca-rabo danado. Às vezes dá. Mas aí, Thiago, eu pergunto, como que isso se insere? Porque assim, na secretaria a gente tem meta na arrecadação. A gente tem um planejamento de fiscalização. Como que essas demandas se inserem, né, na Secretaria de Fazenda, na Receita Estadual em especial, para compor, né? Porque, por exemplo, se você dá um benefício, sei lá, ou um ajuste, pode impactar na fiscalização, pode impactar na arrecadação do Estado, né? Claro. Então, como que isso se insere dentro da Receita Estadual? Bom, Leandro, como a Carla falou, essas demandas, né, elas são previamente discutidas antes, né, pelas próprias lideranças ali e seus representantes. Então, quando chega no GTFAS, às vezes até coincide, né, Carla? Às vezes o alinhamento ali tá tão bacana, ali, o bate-bola ali entre fisco e setor produtivo, que às vezes é algo que a gente já está discutindo, inclusive. Porque a Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual, ela tem um grande objetivo e sempre olha para o desenvolvimento do nosso Estado, né? Então a gente quer desburocratizar, a gente quer melhorar a legislação, a gente já trabalha dessa forma. Mas chegou uma demanda ali, né, na reunião. A gente não tem como atender de pronto, então a gente leva isso internamente, a gente verifica com qual gerência, né, aquela demanda tem mais aderência, se é uma gerência fiscal, a tributária, né, o gerente UDS, o Lucas, se é uma questão de atendimento, como o Pedro, que ela citou, se haverá algum impacto na arrecadação, aí o gerente Giovanni e a equipe lá da GEARC tem que fazer esses estudos, depois a gente leva para o secretário, discute em reuniões internas também da gestão, para depois fazer uma devolutiva às reuniões do GTFAS.
Às vezes a gente consegue fazer isso numa reunião seguinte, às vezes leva um pouco mais de tempo, né? E em relação à última pergunta que você fez para a Carla, eu só queria acrescentar, Leandro, né, em relação a pontos positivos. Né? Eu acho que o GT Faz, ele melhora o ambiente de negócio aqui do nosso estado, né, Carla? E melhorando o ambiente de negócios aqui, a gente percebe uma eficiência fiscal melhor. E aí nós temos o quê? Segurança jurídica. Com a segurança jurídica, os contribuintes eles têm mais segurança para poder desempenhar ali os seus papéis, né, as suas operações comerciais. E o que leva a mais operação comercial, né, mais negócio no nosso estado? Aumento da arrecadação. Então é um ciclo, né, ali que tem funcionado muito bem e não à toa o Estado do Espírito Santo hoje é destaque em várias questões aqui no estado, gestão fiscal muito sólida, né, nota A da Capag, né, investimento com recursos próprios do estado por conta desse diálogo aberto. Eu acho que isso é imprescindível, né? Só queria acrescentar isso, né, por conta de algo que está sendo muito positivo aqui, pioneiro, e que outros estados querendo copiar. Não, e você falou uma palavra interessante, segurança jurídica. É o mais complicado hoje no Brasil, né? Sim. Porque uma empresa, ela entrar num estado, né, se instalar no estado sem segurança jurídica, é preocupante, né? É um custo Brasil que existe. Custo para todo mundo. Para todo mundo. E você falou também a nota A na Capag, a nosso próximo episódio do Pod Fiscal. Olha aí, você deixou um spoiler, gancho, né? spoiler. No próximo Pod Fiscal AS, vamos falar sobre a nota A da Capag, né? A importância dela para a economia capixaba. Acho que isso aí vai tudo ao encontro, né? Você tem segurança jurídica, você tem segurança em instalar uma empresa no Espírito Santo, e a consequência dessa é realmente a nota A que o Estado do Espírito Santo já vem recebendo por 12 anos consecutivos. Nossa Senhora. Né? Ô, Carla, você já foi presidente do CRC, continua como diretor ainda, né? Vice-presidente de Administração e Finanças. Vice-presidente de Administração e Finanças. E aí eu te pergunto, essa interação entre a contabilidade, né? Porque, por exemplo, possivelmente algumas demandas, né, do GT Faz têm a ver com a vida do contabilista. Algumas. Né? Algumas. Aí eu te pergunto, essa interação entre a contabilidade e a fiscalização, você acha isso importante em relação até os contabilistas levarem essas demandas para o GT Faz? Acho sim, Leandro. Eu acho que a gente pode botar aí duas vertentes bem importantes. A primeira é que muitas das demandas das empresas, elas às vezes são demandas que podem piorar o trabalho do contador, né? E a gente tem lá no GT Faz 3 grupos de contadores, vamos dizer. A gente tem o sindicato de contadores, tem o sindicato de empresas de contabilidade e tem o Conselho Regional de Contabilidade. Não querendo puxar a sardinha para o lado do CRC, porque eu faço parte do SESCOM também. Eu vou puxar também aqui para a Receita o tempo todo, né, Léo? Sabe por quê? Porque o CRC, por ser uma autarquia pública federal, ele não tem uma pessoalidade ali e ele vai sempre analisar aquilo como ambiente regulatório também. Então, o que eu sempre tentei buscar? Conhecendo um pouco do público, porque eu acho que antes da gente, eu sempre falo, acho que quem não passou por uma gestão pública qualquer deveria passar para entender um pouco o outro lado. E isso eu falo porque eu passei na presidência, já estou no sistema tem algum tempo. E eu sei a diferença, e por isso eu falo com os colegas no grupo, antes de ir para o Cefaz, o impacto que gera na administração pública quando você pede certas demandas e o tempo que se leva para se contratar. E aí eu posso te dizer que isso contribuiu muito na minha coordenação. Por quê? Porque a pessoa fala assim, a gente podia fazer tal coisa. Aí quando a gente leva isso para a Secretaria da Fazenda, mas isso envolve contratação de recurso, a gente sabe que não vai demorar um dia, uma semana. Porque se no Conselho Regional, que é infinitamente menor, o nosso prazo de licitação são 120 dias que a gente tem internamente, 120 dias, nós estamos falando de 4 meses, entre você formar toda a justificativa, risco, Tiago, acho que sabe o que eu estou falando, né? Sim. E tudo aquilo para você fazer um pregão e ainda correr o risco dele fracassar. Então, eu sei que em menos de 120 dias a gente não consegue contratar. Se a gente não consegue, imagine o Estado. Então, demandas que tratam de novas contratações, então a minha experiência no CRC me fez, gente, não dá para ser assim, vamos fazer o pedido de outra forma. E a gente vai com outro pensamento, a gente tenta conduzir isso de outra forma. Por outro lado, a demanda para a área contábil, normalmente, a gente sempre alinha tudo. E os contadores demandam muito pouco, Leandro.
Na realidade, todos esses 3 anos que eu estou na coordenação, em termos de contadores, as demandas são pequenas. Por quê? Porque o contador não vive o ambiente regulatório para exercê-lo. Ele vive o ambiente mais fiscalizatório para atendê-lo. Então, a preocupação, em a maioria das vezes, não está em como melhorar aquilo, e sim como atender a fiscalização. E a gente, na coordenação, eu tenho falado isso. Quando chega uma demanda de profissional contábil, eu tenho falado, vamos analisar. Muitas delas a gente nem leva, porque a gente entende que não é ideal, né, para levar. E pode, inclusive, bater de frente com uma demanda de uma instituição que prejudica o ambiente, né, de trabalho, o ambiente empresarial, e aí você pode reduzir a arrecadação, porque você dificulta demais. Então, a gente tem que ter essa ponderação, porque eu, na profissão contábil, como nós, empresários contábeis, queremos cada vez mais reduzir o trabalho operacional. É o desejo de todo mundo e também acredito que é o da Secretaria da Fazenda, né? Que bom que seria se a gente desse um clique e automaticamente o sistema já fizesse as apurações, analisasse e eu tivesse um sistema de auditoria que verificasse se aquilo está ok sem ter a mão humana. Eu acho que melhorou muito e eu acho que essa contribuição da contabilidade ela é muito importante, mas tem que ser sempre levado em consideração que até que ponto eu posso fazer determinadas solicitações, porque eu preciso entender como que funciona a máquina pública. E muitas vezes esse ambiente empresarial não entende. Com o CRC, eu tive essa experiência, eu sei a influência que dá. Então, eu sei que quando a gente recebe uma demanda, e hoje eu até citei isso, vocês precisavam oficializar isso. Por que a Secretaria da Fazenda quer que oficializa, sendo que já tem uma reunião que ela é oficial? Porque, às vezes, no ofício, eu vou detalhar melhor o que eu quero. Eu vou ser mais claro. E, às vezes, na reunião ali, ela é tão, por ser aberta, por ser dinâmica, e a gente manda a pauta com antecedência, às vezes você não tem como dar aquela resposta, você coloca as pessoas numa saia justa. Então, você formalizar as demandas, mesmo tendo grupo que é formalizado, é importante para ambos, para deixar claro o pedido. Não, o registro é muito importante. O registro é Isso tem que importante. formalizar. E há um questionamento, às vezes, mas para que ofício se a gente já fez a demanda? Porque no ofício você detalha o objetivo, justificativa, que foi uma coisa que a gente criou na coordenação. Todas as pautas, Leandro, na sua época que você estava lá, não tinha, a gente criou isso, as entidades têm que mandar um slide com o que eles estão pedindo. Cheguei a pegar uns Você últimos. chegou a pegar justificativa, sugestão de mudança. Por quê? Criticar é muito fácil, mas se eu mesmo não tenho a sugestão para melhorar, então a gente criou uma metodologiazinha para poder a gente levar pleitos realmente que sejam possíveis de serem aceitos. Porque o que a gente quer é produtividade positiva. Né? A gente levou 20, você faz, eu estou 17, 18. Pensa se eu levo 20 e aceitar 5. Ou eu estou pedindo muito mal, ou tem uma coisa errada. Não é, Thiago? Isso qualificou muito, Carla. Às vezes essas demandas chegavam até a gente lá, a gerência, né? A gente fazia essas reuniões internas, a gente não entendia nem o que estava escrito. Então, hoje, com justificativa, o tema, quem é o responsável por aquele assunto, porque às vezes você tem uma dúvida, você pode até procurar. Mas faz o cara estudar também. Exato. E agora, ele falar com os contabilistas, né? Os contabilistas que estão nos assistindo aqui, ó, se tiver alguma dúvida, né, cara? É importante a gente falar isso aí. Para levar, né, essa demanda ao CRC, né? Porque o CRC também tem uma cadeira cativa lá dentro, né, do GTFAS. E eles podem levar essa demanda, né? Claro, vão analisar antes, verificar se é pertinente ou não, e vão podendo levar para o GTFAS e, quem sabe, fazer uma alteração legislativa para isso, né? Aí a gente falou sobre melhoria do ambiente de negócio, Thiago. Você poderia citar algum exemplo do que o GT faz junto, né, com os auditores fiscais, junto com a Receita Estadual, né? Eu vou falar aqui Secretaria de Fazenda, porque o secretário de Fazenda também participa, né? O presidente é o presidente do GTFAS. Poderia citar algum exemplo de concreto, do que foi feito, que foi implementado a partir de um assunto levado ao GTFAS? Sim, Leandro. Normalmente a gente recebe muitas dúvidas, né, sobre a aplicação das normas tributárias, sugestões, né, de alterações normativas da legislação tributária. Puxando um exemplo, né, que nos foi levado recentemente no âmbito do GTFAS, o Carla estava lá participando também conosco como coordenadora, foi a solicitação para que a gente alterasse o prazo recursal em segunda instância, para que pudéssemos equiparar o mesmo prazo para impugnação em primeira instância do auto de infração. Então, o auto de infração lavrado, o contribuinte tinha 30 dias para impugnar esse auto de infração. E aí nos foi levado um pedido para que a gente aumentasse de 20 dias, que era antes, para 30 dias o prazo recursal.
né, que aí é levado, esse recurso é analisado pelo CERF, né, o Perfeito, Conselho Estadual de verdade. Recursos Fiscais, e ali internamente nós estudamos, entendemos pertinente, ó, tem aderência, bacana, vamos fazer. Então a gente iniciou ali um projeto de alteração legislativa que já foi para a Assembleia, foi votado e aprovado e já passa a vigir agora em 1º de junho de 2024. Né, a gente já está internamente ali alterando, né, os sistemas de modo que a gente possa atender essa mudança. Então daqui a 2 meses aí, já um pouco menos, né, de 2 meses. É bom ter o Thiago ter comentado desse assunto, né? Porque a gente teve uma verdade, prorrogação, né? Era para começar Sim. a valer há um tempo atrás. Teve a prorrogação por essa dificuldade tecnológica, né? tecnológica. Porque não Que é era aquilo má que eu falei, né? vontade. É isso que eu falei, né? É, Não é tão fácil você mudar uma questão sistêmica. Não é. O sistema, às vezes, ele é um pouco amarrado em relação a isso, né? Teve algumas outras alterações de forma de contagem de prazo. Também começa, né? Sim. A partir de 1º de junho, né? Passa a ser os dias úteis, né? Então, na verdade, passou de 20. A meu ver, não teria nem necessidade de alterar para 30, né? Mas O por fisco quê? desincorpora isso. Não, mas assim, só uma sugestão, mas assim, por quê? Porque tudo bem que antigamente era dias corridos, né? Então só quando você muda de 20 dias corridos para dias úteis, você já aumenta aí quase para 30 dias, né? Mas assim, acho que foi um ganho, né, para o mercado. Realmente a gente sabe da dificuldade às vezes para poder elaborar uma boa impugnação. Né? A gente sabe que já tinha 30 dias, né, para poder fazer a apresentação da impugnação. A gente gravamos até Verdade, sobre o processo administrativo. Um podcast sobre o processo administrativo. Eu vou pegar esse gancho aí para puxar sardinha agora para o nosso lado. Fique à vontade. Leandro, porque hoje em dia, né, os auditores, né, o nosso quadro de auditor, ele está sempre se preparando, né, se aprimorando, estudando. Então, os autos de infração hoje em dia, eles são muito mais robustos, têm uma qualidade muito grande, né, são muito bem elaborados. Né, até porque o nosso sistema tributário ele é muito complexo. Né, não que antes não era, mas eles estão evoluindo. Então, realmente, eu não diria nem, Leandro, em relação a... Com os dias úteis, né, vão ser mais de 30 dias, né, se a gente for olhar dessa forma, mas não é nem passar de 20 para 30. É para diminuir também um pouco de eventual confusão que o contribuinte fazia. Pô, para eu impugnar um auto de infração, eu tenho 30. Na cabeça dele, ele já achava também que era 30 para poder ir para a segunda instância. Então, foi para equiparar de modo que pudesse evitar qualquer tipo de confusão também por parte do contribuinte. Porque às vezes até a gente tinha recursos voluntários depois dos 20 dias, achando que era 30, né? Sim. Aí você ficava, nossa, vou aceitar ou não vou aceitar, né, esse recurso voluntário? E você sabe que só para ser intempestiva, né, que o Thiago comentou aqui dessa questão da melhoria dos autos, até nas nossas reuniões de pauta, é comentado isso quando se levantam alguns pleitos. Pessoal, isso não é interessante a gente levar. E aí se fala isso, né? Que hoje em dia as coisas são mais pautadas, são mais bem elaboradas, bem feitas, e com essa melhoria toda de legislação, para poder você ter esse processo, tem que vir algo novo. Sim. Então, por quê? Porque essa melhoria toda faz isso também. Você melhora o ambiente da fiscalização. Porque até para o fiscal é importante. Se você tem uma subjetividade, uma dupla interpretação, imagina, você vai ter sempre o lado 1 ou o lado 2. Né? Eu vou para que lado? Então, se eu for para um lado, já que tem essa dupla interpretação, pode ser que o auto lá na frente venha fracassar, porque, de repente, não está bem pautado. E eu acho que o grupo ajuda nisso. E acho que essas reuniões estão sendo muito boas nesse sentido, né? A pessoal da área de legislação, acho que é o Woodson, né? Uhum. Então, tem sempre acolhido aí, tem sempre atendido os nossos pedidos nessa questão de melhoria de redação, às vezes, inclusive. De fato, né, eu sou também julgador de primeira instância, eu vejo a qualidade, né? Como melhorou a qualidade dos autos de infrações da Secretaria de Fazenda. E até a gente, julgador, ali, porque nós tivemos, né, outra nomeação a semana passada, né? Então entraram mais 30 quantos auditores? Uma nomeação de 43, mas até o momento tomaram posse 34 novos 34 novos auditores já estão aí para poder melhorar a qualidade. Mas nem todos, cara, auditores, a gente pensa muito de desburocratização também. É importante, por mais que o GTFAS às vezes não foi criado para desburocratizar, mas ele acaba, às vezes, desburocratizando alguma coisa. Porque, e às vezes, por ausência, por falta de auditor no quadro, né, ele tem essa dificuldade, porque você precisa de fazer uma alteração no sistema, aí você precisa de um analista de negócio, que é um auditor fiscal que vai tocar o projeto, não tem. Né? Então, assim, ele não é só para poder fomentar ou melhorar a fiscalização, mas para poder melhorar até o ambiente de negócio. Sem dúvida. Né?
Aí, Carla, o Thiago comentou sobre esse exemplo. Você poderia trazer um outro exemplo que o GT faz? Ele resolveu ou está buscando resolver? Tem vários, Leandro. A gente teve, por exemplo, a questão da Selic, que foi uma coisa que já foi discutida. Muitas coisas, como é que funciona? O pessoal precisa entender. A gente leva as pautas, aí nessa reunião, previamente, a Secretaria da Fazenda recebe, sempre 7 dias antes, é a média assim, que a gente tem tentado mandar com antecedência, às vezes eu mando até antes. E a Secretaria da Fazenda estuda, traz um relatório, tipo, sugestão e aí retorno. Em sua maioria, é deferido, né? Hoje, assim, do período que eu estou coordenando. Os pedidos, os pleitos são deferidos. A gente tá bonzinho demais, né? Tá muito eficiente, Tá né? muito eficiente. Não, a maioria das vezes é deferido, graças ao bom Deus é deferido. Significa que a gente está pedindo a coisa certa. Eu ia Tá? fazer Não é que é bonzinho, a gente está pedindo a coisa certa. Ô, Carla, eu ia fazer a próxima pergunta pro Thiago, mas tudo que a Carla lá, ela, como coordenadora, não é atendido. tudo não, não é tudo não. Mas a maioria tem sido deferido. E esse deferimento, a gente agora eu já aprendi, né? Já falei assim, mas qual é o prazo que nós vamos... Eu falei assim, o secretário, fala qual é o prazo que nós vamos colocar isso em prática. Aí o Hudson, o Thiago já olha assim, melhor 60, não, 90, 120, que a gente é bom para cobrar, né, Thiago? Então, mas olha, a gente teve a questão da Selic, teve a questão que deixou clara na legislação, a questão do software, né, que é uma coisa que vinha desde a sua época. A tributação do software. A gente teve a questão aí da própria do carro, que teve a questão de imobilizada, a sugestão de mudança de legislação também foi muito benéfica. Tem muita coisa, Leandro, que não precisa se mudar nem a questão tributária em si, mas a questão da legislação, porque como o mercado ele evolui, e é o que eu disse, né, a legislação nossa, fiscal, e qualquer esfera não acompanha o mercado vai primeiro, a legislação tem que vir depois. E mudar um ato legislativo não é assim, né, gente? A gente também tem que entender como é que funciona. Se é decreto é de um jeito, se é lei é de outro, né? Esse ambiente de legislação, de regulação, também muitos empresários não entendem. Então, acha que, vai mudar, mas, poxa, foi deferido, não mudou ainda. Não, primeiro tem que ser feita uma proposta. O Thiago comentou bem. Se interfere na arrecadação, é feito um levantamento. E isso é trazido na reunião ao vivo. É feito, eles falam do impacto na arrecadação. Se esse impacto ele não foi relevante, é feita uma proposta de mudança. Aí isso vai depois, algumas vezes tem que ir para a ALI, né? Assembleia, então tem que passa interno, depois vai para a Assembleia. Então não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Então as pessoas têm que entender. Então quando a gente coloca lá deferido, a gente é cobrado, tá, Thiago? Pô, deferido para quando? Para que ano? Então aí a gente remete à cobrança, mas a gente sabe dos prazos. Então por isso que hoje em dia a gente já fala nas reuniões, deferido ao prazo em média, eles mesmos falam, né? De 60 dias, 90 dias, 100 dias, não sei. Igual ele falou, esse do segunda instância, por exemplo, ele já tinha avisado que seria para o final do primeiro semestre ou segundo semestre. Porque senão você cria expectativa. E a pior coisa é você criar essa expectativa. E nem tudo, né, a gente consegue implementar de imediato. Não, né? Não depende muitas vezes da fiscalização, da secretaria. Você tocou nesse ponto da Selic, né? Na verdade, para quem está nos assistindo, isso aí era um tema antigo do GTFAS, que era para atualização do crédito tributário, né? Sim. Que hoje, antigamente a gente atualizava o crédito com base no VRTE, que era atualizado com base no IPCA, né? E mais, também tinha mais 1% de juros, né? Sim. Cobrado na atualização do crédito tributário. E a partir, acho que foi desse ano, né? 1º de janeiro desse ano. 1º de janeiro desse ano, a gente alterou para a VMAC, né? O novo índice, né? Mas, Carla, tudo que é entregue lá, é pedido no GTFAS, a Secretaria de Fazenda, ela concede? Como é que funciona isso daí? Não é assim não, né, Thiago? Se fosse assim, tava bom demais. É porque, na realidade, hoje, né, assim, nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente tem conseguido a maioria dos pleitos com deferimento. Então, a gente criou, assim, deferido, indeferido e em análise. Porque tem coisas que demandam estudo. Então, quando a gente fala... É porque eu brinco sempre lá com o Benício e com o Thiago, né? A Secretaria da Fazenda, quando ela recebe essas demandas, eles vão estudar. Então, nem tudo dá para fazer de imediato. E aí, tem coisas que demandam estudo. Tem coisa que eles falam, daqui a 6 meses, no primeiro semestre, como esse exemplo que a gente deu agora, que ele deu sobre a questão do recursos fiscais aí em segunda instância. Os últimos, por exemplo, como a Selic, que a gente conseguia a alteração e era um pleito que veio do Sincades, né, por meio do Fiorotti, de uma decisão do STF, quando a gente levou no primeiro momento, quando a Fazenda, vamos analisar o impacto que isso dá, retroativo, hoje, como é que nós vamos fazer isso? Porque você não muda uma legislação... Sistema, né, assim, não dá. Mas tinha sido deferido, mas o período de implementação, ele demora. É bom você comentar sobre o Selic, né, para quem está nos assistindo, o Selic era uma demanda antiga, né, do GTFAS,
que na verdade não é o Selic em si, né? Na verdade é a atualização do crédito tributário, né? Antigamente o crédito tributário, né, os autos de infrações, eles eram atualizados com o VRTE, que é utilizado para todos, né, cálculos de taxa do Estado, pagamento de diária, e só que ele atualizava pelo IPCA, né, e mais 1% de juros por mês. E aí você falou da decisão do STF, né, que na verdade você não poderia cobrar mais que a Selic, né? Só que a Selic já teve um tempo que ela era abaixo, depois ela era mais do que IPCA, e hoje ela é abaixo do IPCA, né? Então, na verdade, foi feito, precisa fazer esse ajuste, né? Criar o VMAC, né, para poder fazer a atualização apenas do crédito tributário. O VRTE, ele continua no Estado, né, para atualizar todas as outros pagamentos do Estado, o Geton, diária, né, as taxas são calculadas com o VRTE. E o VMAC acho que foi mais assim, Carla. Na verdade, não era nem para ver o impacto na arrecadação na época, né? O Thiago ainda não estava na arrecadação ainda, né, na época, quando chegou esse pleito no GTFAS. Mas, na verdade, é a incapacidade sistêmica de implementar ele de forma retroativa, né? Então, sabiamente, a Secretaria, agora tu tem que dar parabéns, né, na verdade, essa decisão, não foi só pelos auditores fiscais, a Procuradoria também discutiu sobre esse assunto, participei também de algumas... Possibilidade de recurso, né? E entendeu-se que seria possível implementar a partir de 1º de janeiro, né, de 2024. Então, a partir dessa data, criaram o VMAC, que é com a Selic. Então, outra coisa interessante, que antigamente o crédito tributário, eu não sou entrevistado, não, mas assim, só para poder... Mas não tem jeito, dá uma vontade. Só para enriquecer, porque antigamente o crédito tributário, ele agora até me fugiu. Até me fugiu essa questão. Era VRTE? Não era VRTE, não, mas era outro ponto que eu ia comentar, acabei esquecendo. Depois aí corta essa parte aí. Daqui a pouco você lembra, você volta a falar. Daqui a pouco você vai lembrar. Ô, Thiago, perguntar a você, qual é o papel do GTFAS na modernização dos processos tributários na administração fiscal do Estado? Bom, Leandro, eu acho que eu posso usar, inclusive, esse último exemplo, né, que foi a alteração do prazo recursal de 20 para 30. Carla trouxe bem a questão também da atualização do crédito tributário que foi alterada agora, não mais VRTE Selic, você explicou muito bem, agora é o VMAC. Eu acho que isso tudo vai ao encontro de uma modernização, de uma desburocratização e de uma melhoria no ambiente de negócio aqui do nosso Estado. E, claro, muito mais segurança jurídica, né? A gente tem que colocar que é muito importante fisco e contribuintes, né, setor produtivo, gestão da Receita Estadual, da Cefaz, estarem andando aí lado a lado, né? Porque a Receita Estadual hoje, Carla, a gente tem uma percepção muito clara, a gente entende quais são as dores dos contribuintes, né, dos empresários. Se a gente não entende, a gente procura entender, a gente tenta sempre se colocar do lado de lá, né? Então, isso tem feito, Carla, com que a maioria das demandas sejam deferidas, né? Porque também há essa coordenação muito bem feita por você, né, desde que assumiu lá. Então, quando a coisa chega para a Receita discutir, para a Cefaz discutir, já está muito bem encaminhada, né? A gente já entende, basicamente. Então, tudo aquilo que depende da Receita, a gente tem ido nesse sentido. Eu acho que todas essas entregas que eu falei, citei 2 exemplos, a Carla trouxe outros, vai ao encontro dessa modernização aí, uma melhoria constante no ambiente de negócios aqui do nosso Estado. Carla, como a experiência do setor privado pode enriquecer as iniciativas e os objetivos do GTFAS? Como que eles podem enriquecer? Assim, a gente já falou muito disso aí, mas assim, levando para o lado empresarial, como que ele pode enriquecer a discussão dentro do GTFAS? Leandro, acho que a gente está num momento bem bom para falar disso. A gente está num momento de reforma tributária, a gente está num momento de preparação para essa reforma, nós, né, dos setores, do setor privado. E a gente está num momento também de muita modificação de formas de trabalho no setor comercial e industrial. E aí os e-commerces da vida, que é uma coisa recente no Brasil, veio muito depois da pandemia, e que a gente muitas coisas, Leandro, a gente não tem regramento instituído ainda, porque ela não aconteceu. O que o mercado faz, o setor privado faz? Ele começa a inovar e, às vezes, tem coisa ali que não está prevista na legislação. E isso não é só estadual, tá, Thiago? É federal também. Como é que eu vou tributar tal coisa, né? Poxa, a gente fez uma mudança muito legal também de proposta, por exemplo, a questão de você ter mais de uma empresa no mesmo local.
Não sei se você lembra, era uma demanda até, tipo assim, você tem empresas que você tinha só o local fiscal, como que isso impacta? Não, quem tem benefício fiscal não pode, porque aí todo mundo, senão você o quê? Senão você prejudica o Estado, porque na realidade você começa a ter aquele mal contribuinte que se usa, então tudo isso a gente tem que pensar. Então o setor privado, ele melhora a sua forma de trabalhar também para atender o mercado, porque senão a gente, como setor privado, fica fora do mercado no nível de venda, de produto, e com isso a Secretaria da Fazenda tem que acompanhar. Então a gente traz para a Secretaria da Fazenda, olha, estamos aqui passando por uma nova mudança no setor comercial, que agora a gente vai começar a vender de tal forma. Não há previsão disso na nossa legislação. Como que nós vamos fazer? Então, isso contribui. E nos últimos anos, a gente pegou aí 2020, exatamente, eu entrei em 2022 na coordenação, outubro de 22. Então, a gente pegou exatamente, saindo da pandemia, a gente pegou aí já com mudanças, né? E aí, por exemplo, essa questão de locação, né? Teve uma mudança na legislação permitindo, que foi uma vitória, assim, acho que para ambos. Quer dizer, você aumenta o número de empresas vindo para o Estado. Você melhora a arrecadação do Estado e você facilita esse ambiente de funcionamento. Então, isso eu acho que é o fator positivo do setor privado. Ele traz essas inovações para dentro do nosso Estado para se discutir no GTFAS como que a gente pode, vocês, né? A gente não, vocês, como Fazenda, podem atender o ambiente regulatório sem prejudicar a arrecadação ou beneficiar quem é aquele mau contribuinte, vamos dizer assim. Mas aí eu pergunto ao Tiago, né? Como que é visto, né, pela Secretaria de Fazenda, né, pelos pares mesmo, a inclusão de empresários, na verdade, acaba estando dentro da Secretaria de Fazenda, né? Porque... É verdade, indiretamente sim. Né? Como que é visto isso aí pelos auditores ou pela Secretaria de Fazenda como um todo? Porque, assim, no passado, né, eu lembro, eu tenho 14 anos no Fisco, né? Você tem mais tempo do que eu ainda, né? Mas sou mais novo que você, tá? E diz ainda que eu sou parecido com ele, né? Sorte dele, só de posses de longe, né? E eu até coloquei um blazer diferente, porque... Quase que eu vim com igual a esse. Não, você parecia com seu ponto. Eu trouxe um reserva pra ficar diferente, tô brincando. Mas assim, como que é visto isso aí, uma empresária, na verdade, como a Carla Tasso? A Carla Tasso, na verdade, ela trabalha nem tanto com ICMS, né, Carla? Não trabalho com ICMS. Então, assim... Trabalho com construção e incorporação, nada a ver com ICMS. Como que é visto isso aí pela Secretaria de Fazenda? Bom, Leandro, o primeiro passo tem que ser um desafio aceito. Então você vê, né, coordenadora, empresária, que não trabalha com ICMS, apesar de contadora também. Né, Carla? Então, eu acho que é um desafio enorme. Mas, Leandro, assim... A gente vê com muito bons olhos, cara. A gente vem construindo aí nos últimos anos. Você fez parte direta, né, dessa evolução, dessa transformação. E agora está lá como julgador, está no Síndico Fiscal. A gente vê com muito bons olhos porque eu acho que todos os lados têm a ganhar. Né? Por exemplo, a Carla Tasso, uma empresária, ela está coordenando o GTFAS desde 2022, completa agora 2 anos, né, Carla? Em agosto. E a gente pediu para que ela continuasse, inclusive. Né? Carla era presidente do CRC, agora foi substituída pelo seu Walter Leno também, que é um cara espetacular, com quem eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes. Então, assim, a gente vê com muito bons olhos, porque a gente entende, como eu disse anteriormente, né? Fisco e contribuinte tem que estar lado a lado, sempre em prol do desenvolvimento capixaba. Tudo isso que ela vem falando, eu só complementaria, Carla, essas normas mais esclarecidas, essas discussões, esse diálogo aberto, essa construção em conjunto, o setor privado ele faz dever de casa também, Leandro. Né? Apesar da gente ter aqui um ambiente de negócios bacana, em evolução, eles também estão olhando lá fora, nos outros estados, como que tem sido feito lá, que a gente pode implementar aqui. Então, verdade, eu acho que... lembrado disso. Verdade, bom complemento. Claro. É levado para reunião, inclusive. São Paulo está fazendo isso, Rio está fazendo aquilo, Minas Gerais, Paraíba, dá para fazer aqui? Dá para fazer aqui. Copia, né? Claro, não precisa inventar roda em tudo. Exato, né? Então, a gente também tem que olhar o que o vizinho está fazendo ali para a gente implementar verdade. E trazer mais competitividade aqui para o nosso estado, porque vai gerar mais emprego, vai fortalecer a nossa economia. Eu vou fazer uma provocação à Carla agora, mas eu gostaria que você complementasse, porque você já trabalhou com educação fiscal. Sim. Né? Quais estratégias você sugere, por exemplo, para promover maior conscientização da educação fiscal ao empresariado? Né? Leandro, essa é uma pergunta que eu acho bem importante. Eu acho que a gente lá no CRC pegou um pouquinho de maulinha lá com a Secretaria da Fazenda. Então, a gente está fazendo um trabalho no CRC já tem 2 anos, e o Walter Leno está dando continuidade, que é trabalhar a educação fiscal primeiro nas escolas. Então, a gente foi procurado pela Secretaria da Fazenda na época, era o
Delber me substituiu lá como subgerente. Isso. E o Delber trouxe o conceito, né? Então, qual era o objetivo? E aí a gente procurou, aí eu tive uma ideia, falei, vou procurar o pessoal das escolas de ensino médio para tratar disso. Porque para o cara ser empresário, ele é criado por alguém, né? Ninguém nasce ainda no meio da cegonha e voltou. Então, dentro de casa, para começar, a gente precisa ensinar a educação fiscal, porque hoje a gente cresce, aprende assim, não, para que pagar imposto, a gente não sabe com o que faz com esse dinheiro, que todo mundo rouba, que aquilo não sei o que. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma inversão de valor. Então, na realidade, tudo que a gente tem, e aí, me desculpem quem pensa o contrário, se é bom ou ruim, ele existe. Então, eu já peguei para o meu filho, por exemplo, remédio público. Eu já fui atendida pelo SUS diversas vezes antes de ter plano de saúde. Então, assim, pode ter uma dificuldade maior, eu posso ter... Então a gente tem que entender, para que serve o IPVA? Eu nunca tive o desprazer de ter que acionar o Estado para me devolver, mas eu conheço pessoas que receberam. Então, para que serve o IPTU, que é para você pagar da sua casa? Então, qual é o objetivo daquele tributo? O que falta um pouco é a gente entender que aquilo tem uma finalidade. E que essa finalidade, ela nos ajuda na nossa vida social. Então, se ela é aplicada como a gente queria, é uma outra discussão, mas que ela tem aplicação e ela tem efetividade, ela tem. Então, não se justifica não pagar imposto porque eu não concordo com o gasto. Significa eu criar ferramentas para discutir com o Estado para melhorar o gasto, que é o que a gente faz no GTFAS. Então, olha, Estado, a gente acha que você podia aplicar tal coisa. Para isso que servem as discussões, para isso que servem os grupos de estudo. Então, eu sou uma defensora de que eu acho que as instituições, não só o CRC, deveriam trabalhar junto aos seus associados para que serve a carga tributária, para que eles entendam a real situação e como ela é benéfica. E aí eu vou dizer para todo mundo, isso não é no Brasil não, o mundo inteiro é assim. Né, o mundo inteiro, a máquina pública e todos os serviços que assim ela é gerada são através de tributo. Não existe fábrica de dinheiro e nem doação. Né? Então, existe, sim, arrecadação. Então, o que a gente precisa como entidade privada? Entender esse papel dessa arrecadação e lembrar que, se eu defendo algo errado, eu tenho que lembrar que eu gero, em primeiro lugar de tudo, uma concorrência desleal. Que quem emprega, quem admite todo mundo de carteira assinada, que fazendo terceirização ou quarteirização não quer dentro da lei também, esse cara que faz tudo certinho, ele é prejudicado por quem não faz. E eu não posso ser conivente com isso. Como contador, então, em hipótese nenhuma. Né? Então, acho que isso foi uma grande coisa que, quando a gente foi pleitear junto à Cefaz, inscrição estadual para o MEI, não é porque a gente achou bonito o MEI ter inscrição estadual, foi para coibir e inibir a sonegação. Porque o cara que está lá com um monte de funcionário admitido, ele é prejudicado. A gente costuma dizer mal MEI, o pessoal não gosta, mas não é o mal MEI do MEI ruim, é o mal MEI que não é MEI. Né? É aquele cara que não é MEI. Então, esse ponto é a minha visão como contadora, é a minha visão, no momento que eu tive na presidência do CRC, que a gente precisa entender a contribuição que a gente faz. E se a gente entende ela, a gente entende a importância. E a gente começa a vender um discurso diferente. Tiago, para complementar, né, essa questão mesmo da educação fiscal, né, a Carla comentou sobre regular o mercado. Né? Às vezes, acho que o papel do auditor fiscal, para muitos, é autuar. Né? Na verdade, a Carla colocou um ponto bem interessante ali para o combate, né, a concorrência desleal. Né? Acho que concluindo Sim, isso, né? É isso, concorrência desleal. Que o cara trabalha ruim, ou trabalha bem, paga para quem trabalha ruim, né? Como que você vê essa questão aí da importância, né, da educação fiscal, mas para esse combate à concorrência desleal? Bom, Leandro, eu sou suspeito para falar, né? Eu trabalhei com educação fiscal, eu participei diretamente da construção do programa Nota Premiada Capixaba, né, que é o maior programa de educação fiscal aqui do Estado do Espírito Santo. Né? Dei palestras aí no estado todo, para escolas, Carla, para produtores rurais, para gestores e servidores públicos municipais, né, e estaduais também. Eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o papel socioeconômico dos tributos. Né? A Carla colocou muito bem. Né? Eu acho que todos aqui já fez uso de um serviço público. Né? Grande parte da população faz uso de serviço público e, geralmente, a parte que mais necessita, né, é a que mais faz uso. E é essa que a gente tem que olhar primeiramente. Né? Então, a educação fiscal é uma ferramenta importantíssima que precisa ser desenvolvida ainda mais. Espírito Santo, mais uma vez, Carla, para quem está nos ouvindo, é pioneiro no tema.
Desde 92, né, auditores fiscais conversando, trouxeram esse tema para cá e depois ele foi ampliado para o Brasil todo, inclusive para outros países. Repito, levar para as escolas, para crianças, para as prefeituras, para o dia a dia das pessoas, entenderem por que o tributo é cobrado e a sua importância. Precisam melhorar na aplicação? Sem dúvida. Mas se você não discute, não entende os motivos, como é que você vai sugerir melhoria? Né? Você estava falando, como é que o setor privado vai sugerir algo se ele não estuda e não se prepara para levar para a Secretaria da Fazenda? Então, a educação fiscal eu acho que é um pilar muito importante que precisa ser desenvolvido cada vez mais. A Cefaz está à disposição. Criamos agora recentemente um caderno metodológico sobre educação fiscal, em parceria com a CEDU. Né? Esse caderno vai ser levado para as escolas municipais para que os professores possam trabalhar de forma transversal, né, o tema educação fiscal, numa aula de matemática, numa aula de português, numa aula de geografia. Então ela tem escolha, né? Todo o direcionamento ali. E esse caderno está à disposição, inclusive, das prefeituras municipais também, para colocar à disposição de seus alunos. Né? O Espírito Santo se destaca mais nesse ponto, Leandro, e é um ponto muito importante que a gente precisa realmente. Inclusive, está aqui a sugestão para o podcast aqui, o Pod Fiscal, para poder falar sobre o tema, que tem muito mais assunto para falar sobre isso. Muito bom, assim, acho que é muito enriquecedor, né, essa discussão. Acho que muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez nunca ouviram falar do GTFAS, né? Então, na verdade, é um universo gigantesco. Gigantesco. É a participação de toda a sociedade, todo o mercado produtivo dentro da Secretaria de Fazenda, né? Na verdade, é uma parceria, né? E até acho que acredito que a gente também demanda também no GTFAS, né? Apresentar um projeto novo, claro. A gente ajuda a divulgar também as coisas que a Secretaria da Fazenda manda. Hoje virou uma parceria mesmo, Leandro. A gente, tá saindo um produto novo aqui da Fazenda, Carla. Você podia botar, eu ponho lá no grupo, o grupo divulga em todas as redes sociais de toda a área privada, então isso é muito importante. E assim, às vezes também vai alterar uma legislação, às vezes você até comenta, né? Vai alterar isso daí, então os contabilistas... Para eles se prepararem antes, né, Leandro? Já fica preparado para poder não vir nada de surpresa. Então, assim, acho que a economia capixaba, na verdade, o GTFAS, a Secretaria de Fazenda, né, junto com as federações, estão de parabéns, né, para esse trabalho que continue, né? E aí eu vou só para a gente finalizar, né, o nosso Pod Fiscal, quais são os principais desafios e oportunidades que vocês antecipam para o GTFAS nos próximos anos? Assim, o que vocês... Há alguma outra expectativa de ajuste, de inclusão de outro setor econômico? Tem alguma outra formatação que está se montando? Como é que está isso daí? Leandro, eu até levei para o secretário da Fazenda recentemente, para o Benício. Muitas instituições hoje querem entrar no GTFAS, né? E, claro, depende da aprovação da Secretaria da Fazenda. O que eu gostaria de até falar para vocês, instituições, né? A gente tem os sindicatos e a gente tem as federações. Então, hoje o GTFAS já contempla, o último a entrar foi o Sindipostos, que não estava ligado nem a FEComércio, nem a Findes. Eu não sabia, para mim, Sindipostos, você está pensando em imposto de gasolina, eu estou pensando, gente, está ligado a uma das duas. Não está, não é filiada a nenhuma das duas. Então, hoje, o GTFAS já contempla todo o empresariado capixaba. Indústria, comércio serviço, eletrônico agora. Comércio eletrônico e o Sindipostos, que foi um dos últimos agora, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer entrar, por quê? De repente a federação não abraça tanto o setor A ou o setor B. Perfeito. Tá? Então, aí, de repente, pode ser por isso. Mas aí eu volto a dizer, o caminho mais correto é ir na federação e a federação abraçar essa instituição e ela levar para o GTFAS a demanda. Em termos de melhoria, a gente fez um regulamento, né, agora, que a gente colocou, tipo, se você já é representado por alguém, não tem por que você entrar também, né? Eu vou dar um exemplo. Transcares e o Transcares não está, mas tem o outro que representa, que é a federação que está. Então, eu quero entrar também, mas se eu já tenho a federação que te representa, por que você vai entrar? Então, num alinhamento com a Secretaria da Fazenda, a gente alinhou, aquele que já é representado não participa. Então, isso é uma modernidade. Então, daqui a pouco, você tem 50 pessoas numa mesa e você não consegue discutir mais nada. Mas é um representante na reunião, vai um representante de cada
Hoje vai o Setor. efetivo e às vezes vai o suplente, junto, inclusive. Então, Podem ir os dois podem ou um os dos dois. dois. Essas pautas são publicadas? Como funciona isso Essas daí? pautas, elas vão. Hoje a gente pede, vai para todas as redes de todas as instituições. Eu faço um cardzinho, né? Lá no site a gente faz um card de demanda de pauta para enviar até tal data. É organizada, bichinho. Aí eles mandam. Arretada. Se a pauta não chega até antes da reunião, a gente só para a próxima, porque senão a gente tem. Por quê? Porque da mesma forma que a Fazenda, a gente também tem que estudar. Então a reunião foi hoje. Então as pautas deveriam ser enviadas até quinta. Aí eu mando para todas as federações, elas estudam, porque como que eu vou aprovar a ida ou não se eu não estudei antes? Então, isso é uma coisa que lá no grupo está bem já consolidado. Então, ela vem, aí a gente pede um prazo, estuda, faz as ponderações legislativas e depois aquilo vai à frente ou não. Eu acho que uma questão evolução que você falou, a gente vai ter muito trabalho com a reforma, assim como o Estado. Eu acho que a reforma tributária vai trazer um grande desafio para a gente. Hoje, a gente tem muito menos, por exemplo, a reunião de hoje, a gente tem 2 pautas. Eu, quando comecei, a gente tinha 9, 7. Não sei se Thiago... 9, fora o histórico. Fora o histórico que de ainda não tinha- pendência. Então, não sei se o Thiago lembra, mas assim, eram muitas. Toda a reunião era muita. Aí a gente foi começando a entender, tipo, vamos começar a entender por que a gente está pedindo isso. Né? Quando a gente começa a colocar justificativa, por que isso se justifica? Porque eu não posso levar algo para uma Secretaria da Fazenda sem ter uma justificativa. O que eu sugiro mudar? Né? Se isso justifica, o que eu sugiro mudar? Então, não é que a gente criou dificuldade, a gente criou seriedade, na realidade. É um pedido maduro, né? É um pedido que já foi estruturado. Então, ele já veio da instituição que pediu estudado. Tiago, gostaria de complementar mais alguma coisa? Só reforçar mesmo que eu acho que em relação aos desafios, a emenda, né, 132 de 2023, que instituiu a reforma tributária aqui no nosso país, né, vai ser o principal desafio do GTFAZ, do Estado, das administrações tributárias a nível Brasil. Eu acho que para o brasileiro vai ser melhor, porque essa reforma, nesse primeiro momento, o principal objetivo dela é simplificar. Né, então eu acho que o Brasil precisava dessa reforma, diga-se de passagem. Só que o Estado ele vai perder, Leandro, Carla, né, o seu poder legiferante, né, porque todas as regras elas estarão ou na Constituição ou nas leis complementares que serão analisadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Mas a gente ainda vai conviver durante vários anos com o ICMS. Né? A gente terá aí o IBS, né, que vai ser um imposto onde vai agregar ali serviço e mercadorias, enfim, o ICMS ali, o ISS. Então eu acho que é isso, Leandro. O nosso principal desafio vai ser a reforma tributária, mas eu vejo assim, onde tem desafio, sempre tem oportunidade. Exatamente. Então é o Estado continuar se reinventando, discutindo com os setores produtivos, com as instituições, para o Estado continuar avançando. Eu acho que o GTFAZ vai ser, acho que nesse momento da reforma, o GTFAZ vai ser muito bom nesse momento aí, porque eu acho que as entidades privadas elas estão engolindo essa reforma, estão tomando várias ações já, e tem que tomar mesmo, tá, gente? Porque a gente tem aí já um ano que vai ser uma tributação paralela, né? Convivendo ao mesmo tempo com o ICMS e IBS. 26 e 27, na realidade, final 25 um pouquinho, 26, 27 de fato, né? Então, acho que a gente vai ter muito trabalho e eu acho que o GTFAZ vai poder ajudar muito, porque o ambiente também industrial, comercial vai mudar. E a gente pensa, você chegar para um contribuinte, uma pessoa que não tem um conhecimento muito claro, ele entender que na prateleira do supermercado vai estar escrito 10 e ele vai pagar 12. Porque é por fora. Não vai ser fácil isso para a população de uma forma geral. E aí... Olha a educação fiscal. Eu ia falar isso agora, ó. Olha a educação fiscal, quanto que vai ser importante. Olha o trabalho que o Estado vai ter que fazer junto à sua população. Vai ser um desafio grande. E vocês que estão nos assistindo e nos escutando, o nosso primeiro episódio foi sobre a reforma tributária, né, com o secretário de Fazenda, o Benício Costa, e o presidente do Sindifiscal, Geraldo Pinheiro. Então, volte lá, né? Nosso Pod Fiscal ele está em todas as plataformas, Spotify, YouTube, alguns cortes no nosso Instagram. Aprendi, viu, Thiago? Isso daqui, ó, com a Carla, né? A Carla, quando ela me convidou para poder fazer a gravação, né, do Pod Fiscal, podcast dela, né? Esse foi, gente, a gente poderia implementar isso. Isso foi, acho que em 2022, 2023, mas não outra lembro. forma de educação fiscal. Isso aproxima demais. Demais. Assim, acho que foi um ganho muito grande para a sociedade. Não falo nem para o fisco, né? Mas para a sociedade em si, para a gente desmistificar aquela figura de auditor fiscal. Né? Então, assim, acho que isso é fundamental
para a gente, né? Para nossa carreira e para toda a sociedade capixaba. Eu gostaria de agradecer imensamente a Carla e o Thiago. Muito obrigado pela participação de vocês. Acredito que terão outras oportunidades, né, Carla e Thiago? O Thiago até comentou das leis complementares, né? Tá se prevendo 4 edições de leis complementares para a reforma tributária, talvez saia esse ano ainda, né? Tinha o burburinho que sai no primeiro semestre ainda, vamos ver se isso vai de fato efetivar. Tem prazo legal, né, para né? isso. Mas pode ser prorrogado. Pode, né? Então, tudo pode, né? Às vezes a gente fala, até o passado é incerto, né? A gente comenta muito disso daí. Né? Então, assim, muito obrigado a vocês. É um prazer imenso. Isso aqui, essa caneca do Pod Fiscal ES, é um presente, né? É uma lembrança. Lindíssima, né? inclusive. Para vocês. Lindíssima. Para divulgar o nosso trabalho, para poder. E vocês que estão em casa, nos curta, siga nossas redes sociais, Sindifiscal ES, tanto no YouTube quanto no Spotify. Spotify, só você colocar lá Pod Fiscal ES que você vai nos encontrar. E até a próxima. Muito obrigado a vocês mais uma vez. E até a próxima. Nós vamos falar sobre a nota A da CAPAG, né? Que o Espírito Santo ele já vem por 12 anos consecutivos tendo a nota A. E o que isso impacta na economia capixaba do Espírito Santo. Muito obrigado e até a próxima.